Então, o método da secante é um método muito similar ao método de Newton, com uma pequena adaptação para evitar aquele problema que aparece no método de Newton, que é calcular uma derivada. Nem sempre os compiladores, as linguagens de programação têm pacotes que tenham derivados, um pacote de derivado, biblioteca de derivada, suficiente para atender qualquer tipo de função. Então, a gente utiliza o método da secante, que é muito similar ao Newton, embora os resultados não sejam tão bons quanto o método de Newton, porém, a gente elimina esse processo de calcular derivadas. Então, ele é mais simples do que o de Newton, não tem que calcular derivada, porém, ele necessita de um ponto extra de inicial, então tem que ter o conhecido P0 e o P1, beleza? E outra desvantagem é que ele não é tão rápido e tão eficiente quanto o método de Newton, mas ele é muito mais eficiente, por exemplo, que o método da bissecção, ok? Dos três, ele é o segundo mais eficiente, o primeiro com disparado é o método de Newton, só que ele é mais aplicável do que o método de Newton. De Newton, a gente precisa conhecer muito bem a função para poder calcular a sua derivada. Ok? Então, vamos lá. Como que a gente desenvolve o método da bissecção? Ou melhor, da secante? É mais fácil olhar pelo gráfico. Então, a gente precisa de dois chutes iniciais, o P0 conhecido e o P1. Como o nome dele é método da secante, em vez de utilizar, igual no Newton, que utiliza retas tangentes, a gente vai utilizar retas secantes. Reta secante quando corta mais de uma vez o gráfico da função. Então, a gente vai pegar a primeira coisa, traça a primeira reta secante, passando por P0, F de P0, ou seja, esse pontinho, e P1, F de P1, lá em cima um pontinho. Então, traça uma reta que corta esses dois pontos, uma reta secante. Está aqui nossa reta azul. Onde cortar o eixo X é a nossa próxima aproximação, fica estranho, mas é exatamente isso. Nosso próximo P, e nesse caso o P2, certo? Então, quando corta o eixo X é o nosso P2. Agora, a gente exclui o P0, esquece ele e trabalha só com P1 e P2. Então, sobe no gráfico da função e acha qual é a altura do P2. Pelos pontos P1 e P2, a gente traça mais uma reta secante, melhor dizendo, cortando os dois pontos. Quando essa reta cortar o eixo X, é o nosso P3. Mas qual que é o problema aqui principal da secante? Acontece isso, ó. Vejam, aqui a gente tinha dois chutes iniciais longe, bem longe, né, do P0. Primeira iteração, a gente já conseguiu uma aproximação muito boa, ó, a distância diminuiu muito. Só que na próxima, já foi lá para fora, bem longe. Então, a secante tem muito desse problema dele. Se aproxima muito, se afasta um pouco. Se aproxima muito, se afasta um pouco. Acontece muito disso. Às vezes parece que está errado a aplicação, mas não. É do método da secante, por essa história de pegar pontos e gerarem secantes, e não retas tangentes. Ok? Então, como é a equação iterativa do método da secante? Ele é o Pn mais 1, então não é mais Pn, só é o Pn mais 1, uma vez que a gente precisa de dois chutes iniciais, ou seja, dois valores atuais para calcular o próximo. Ele é igual a Pn menos f de Pn, que multiplica Pn menos 1 menos Pn, dividido por f de Pn menos 1 menos f de Pn. Então, ele troca a ordem. Ele, por exemplo, se for calcular o 2, vai ser P1 menos f de P1, que multiplica P0 menos P1, dividido por f de P0 menos f de P1. Então, aqui dentro do parênteses, troca a ordem. É o índice menor antes do que o índice maior. Ok? Obviamente que ficar analisando a equação iterativa crua não é muito viável para a gente entender o procedimento, é muito mais fácil a gente resolver exemplos. Que só a forma como a gente calcula, né, que está aqui sim no processo iterativo, então, tinha P0, tinha P1, traçou a reta secante cortando os dois pontos. Cortou no eixo X aqui no P2. Agora a gente faz a mesma coisa, sobe o P2 e descarta o P0, porque sempre a gente usa um anterior, né? Então, P2, P1, daí depois P3, P2, depois P4, P3, e assim vai sucessivamente. Sempre vai descartando o menor. Então, vai ter aqui, passa a reta secante por P1, P1 e P2. Cortou lá o P3. Aí a gente desceria, certo? Aqui, nosso ponto P3, F de P3, ia cortar aqui com o P2, F de P2. Então, ia cortar mais ou menos aqui,
desce de novo, e assim vai sucessivamente desenvolvendo os próximos passos. Vamos fazer esse exemplo aqui, que é um exemplo que dá um número razoável de contas e dá para a gente entender bem o desenvolvimento do método da secante. Então, seja f de x igual a x quadrado menos 6, com p0 igual a 3 e p1 igual a 2. Como eu falei, dois chutes iniciais. Ache P4 pelo método da secante. Então, desenvolver, aí nesse caso não são 4 iterações, são apenas 3, porque na primeira iteração a gente calcula o P2, na segunda o P3 e na terceira o P4, é sempre um adiantado. Devido à forma que a gente tem que trabalhar, né? A gente já tem dois chutes iniciais. Então, solução, n igual a 1, vai ter o P3. Certo? Aqui, só fiz a conta, como a gente precisa aqui, vejam aqui atrás, ó. A gente vai precisar do f de Pn e o f de Pn menos 1. Então, fazendo as contas antes, vai calcular o f de P0, ou seja, f de 3, então fica 3 quadrado menos 6 igual a 3, 9 menos 6, 3. f de P1, ou seja, f de 2, 2 quadrado menos 2, menos 6 dá menos 2, 4 menos 6 menos 2. E aí sim a gente monta a equação iterativa. Então, o P2 é o P1 menos f de P1, que multiplica P0 menos P1 dividido por f de P0 menos f de P1. Então, por isso que é bom calcular antes aqui, para não se perder nas contas, porque a gente vai usar aqui embaixo, ó, no denominador. Ok? Então, ficou P1, tá aqui, 2, menos f de P1, tá aqui, ó, calculado, menos 2, que multiplica P0, 3 menos 2, dividido por f de P0, que é 3 também, menos f de P1, que é menos 2. Fazendo essa conta toda, deu 2,4. Beleza? Ah, um ponto entre os dois. Sempre acontece isso? Não necessariamente. Aqui foi uma coincidência, deu um ponto entre os dois. Poderia ter dado um ponto maior que 3? Poderia, ou menor que 2? Sem problema nenhum. Tudo vai depender das funções, ok? Não tem tolerância, mas dá para a gente só, né, controlar aí o nosso método. Será que está muito longe? Ó, P2 ao quadrado menos 6 dá 2,4 quadrado menos 6 dá 0, menos 0,24. Lembrando que a gente desconsidera o sinal, a gente só quer saber o número, o valor numérico mesmo. Então, deu menos 0,24. Não, assim, né? Não é nem uma tolerância 10 a menos 1, mas não é tão grande assim como a gente estava vendo nos outros exemplos. Fim da primeira iteração. Agora a gente começa a segunda iteração, N2. Lembrando, na segunda iteração a gente calcula o P3, calcula o próximo. Então, primeiro, f de P1 é igual a P1 ao quadrado menos 6. O P1 a gente sabe que é 2, 2 ao quadrado menos 6 dá menos 2. O f de P2, que a gente acabou de calcular, dá menos 0,24. Foi calculado no slide anterior. Agora a gente coloca a equação iterativa. Então, P3 é igual a P2 menos f de P2, que multiplica P1 menos P2, dividido por f de P1 menos f de P2. F de P1 está aqui em cima, menos 2, F de P2 está aqui embaixo, menos 0,24. Que vai se repetir aqui. Então, 2,4 menos 0,24, que multiplica 2 menos 2,4, lembrando que é P1 menos P2, né? P1, 2, P2 menos 2,4, dividido por menos 2 menos 0,24. Fazendo essa conta aqui, deu 2,45, 45, 45. Acabei colocando 6 casas decimais, mas com 4 já é o suficiente. Cálculo da tolerância. Aí já atendeu uma tolerância 10 a menos 2. Então fica 2,45, 45, 45 quadrado menos 6, 0,02472. Tolerância de 10 a menos 1 já foi atendida. 10 a menos 2 ainda não. Fim da segunda iteração. Terceira iteração para calcular o P4. Lembrando que é para desenvolver até o P4 mesmo. Então, precisa calcular o f de P2, que já foi calculado, na verdade, menos 0,24. O f de P3, que também já foi calculado, 0,024793, beleza? E a equação iterativa fica sendo P4 igual a P3 menos f de P3, que multiplica P2 menos P3, dividido por f de P2 menos f de P3. P3, 2,45, 45, 45, menos f de P3, 0,024793, está aqui. Ele vai se repetir aqui dentro também, tem que lembrar disso. Vezes P2
P2, que é 2,4, menos P3, que é 2,4545, dividido por menos 0,24, menos 0,024793. Fazendo essa conta, vejam que ficou mantido, ó. As duas casas decimais ficaram mantidas. Aí mudou a partir da terceira. Então, fazendo essa conta inteira, dá 2,45, 96, 53. Beleza? Testa a tolerância, né? Precisão. Então, ficou... Não melhorou muito. Na verdade, até piorou, se for ver bem, ó. F de P4 é 2,45, 96, 53 ao quadrado menos 6. Deu 0,04989143. O anterior tinha dado 0,02, que está aqui em cima. 0,024793. Piorou, como eu falei. Ele fica oscilando, ele vai para perto, vai para longe, vai para perto, vai para longe. Em geral, Newton ele sempre vai se aproximando. Em geral, não vai ser sempre, óbvio, mas em geral ele sempre vai se aproximando. O da secante, ela tende a oscilar bastante. Aproxima e afasta. Aproxima e afasta. Aproxima e afasta. Devido à forma que é calculado. Então, fim da terceira iteração. Qual é o erro cometido? Ó, para 3 iterações, o correto é 2,494,897. O que a gente calculou no P4 ficou 2,4596,52. 52,7. E esse deu um erro de 0,414%. Então, o percentual deu menor que 1. Não que deu 0,415. Aí converteria para 41%. Não. O erro percentual deu 0,415%. Muito baixo. Lógico, 3 iterações. Um método bem eficiente, como é o da secante. Então, a gente consegue ver que é um erro maior que o de Newton. Óbvio, é um erro maior que o de Newton. Na verdade, é um erro um pouco maior que o dobro do de Newton. Se a gente for desenvolver o método de Newton, ele vai ser um pouquinho maior que o dobro. Só que é muito baixo. Se comparar com o método da bissecção, é muito inferior para 3 iterações, por exemplo. 2. Calcule P4 para a função f de x igual a x cubo mais 3x quadrado menos 2, com P0 igual a menos 3 e P1 igual a menos 1. Utilizando o método da secante, obviamente. Então, o método da secante, primeiramente, a gente calcula, né, f do P0 e f do P1, porque a gente vai utilizar na equação iterativa. Então, primeira iteração, calcula f de P0. Seria menos 3 ao cubo, mais 3 vezes menos 3 ao quadrado, menos 2, que dá... Já foi calculado anteriormente. E do menos 2 também. Então, menos 2 ao cubo, mais 3 vezes menos 2 ao quadrado, menos 2, que dá mais 2. Aí, a equação iterativa fica sendo P2 igual a P1, menos f de P1, que não pode esquecer esse daqui, que multiplica P0 menos P1, dividido por f de P0 menos f de P1. P1, nesse caso, tem um errinho aqui, ó. Mas a conta aqui está correta, tá? Aqui é um menos 2, tá, pessoal? Então, P1 é menos 2, menos 2, certo? Esse segundo menos 2, na verdade, é menos f de P1. E o f de P1 está aqui, ó, 2. Por isso ficou menos 2. Que multiplica menos 3 menos 2, dividido por menos 2, menos 2. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui para ver se está correto, mas eu acredito que está correto porque eu fiz no Excel essa daqui. Então, menos 2, menos 2, que multiplica menos 1, dividido por menos 4. Tá certo. Só o 3 que está errado aqui, tá? Mas a conta aqui está certa. Essa conta aqui está correta. Só acabei trocando a ordem aqui da substituição. Não tem tolerância para desenvolver até o P4, mas não custa nada a gente verificar, né? Então, f de 2, menos 2,5, menos 2,5 ao cubo, mais 3 se multiplica menos 2,5 ao quadrado, menos 2. Então, 1,125. Deixa eu só ajustar aqui antes de passar para frente, para não ficar com, quando eu colocar na sala virtual para vocês, com esse erro aqui, que é o menos 2. Lembrando que a conta está correta, só está trocado o menos 3 pelo menos 2. A primeira iteração. Segunda iteração, a gente vai usar agora o P2 e o P1.
esquece o P0. P0 a gente já não usa mais. Então, só usa o P2 e o P1. Então, f de P1 menos 2, que a gente já tinha calculado aqui atrás, ó, já vem daqui, então a gente não precisa calcular. E, na verdade, como a gente já calculou f de P2 aqui, a gente não vai precisar calcular de novo também. Então, P2, o f de P1 que dá 2 e o f de P2 que dá 1,125. Aí a gente calcula agora o P3. P3 é igual a P2 menos f de P2, que multiplica P1 menos P2, dividido por f de P1 menos f de P2. O P2 vale 2,5, que está aqui, ó. F de P2, menos 2,5, melhor dizendo. Menos o F do P2 é mais 1,125. Como tem um menos aqui na frente, então por isso ficou menos 1,125. Que multiplica P1 menos 2, aqui ó, P1 menos 2, menos P2, que é menos 2,5. Por isso ficou menos com menos, vai ficar mais. Dividido por F de P1, 2, menos F de P2, 1,125. Fazendo essa conta toda aqui, dá menos 3,1428. Ok? Esse é o nosso P3. Novamente, não precisa calcular, mas já que tá fácil, calcular a precisão. Então, substituindo 3,1428, deu menos 3,1428 ao cubo, mais 3 vezes menos 1428, melhor dizendo, ao quadrado, menos 2 deu menos 3,4111. Então, aumentou. O anterior, a distância, né, para o zero do menos 3 é muito maior que do 1,125. Aumentou. Aquilo que eu falei, o método da secante, ela oscila bastante, ela se aproxima da raiz, afasta, se aproxima, afasta, devido à forma que ela é calculada. Fim da segunda iteração. Agora a gente vai para a última iteração, já que era para calcular só até o P4. Então, na terceira iteração, ou seja, n igual a 3, para calcular o P4, a gente precisa do P2 e do P3. Então, F de P2 já foi calculado, 1,125. F do P3 acabamos de calcular, que é menos 3,4111. Agora, para calcular o P4, é igual a P3 menos F de P3, que multiplica P2 menos P3, dividido por F de P2 menos F de P3. Então, o P3 está aqui, ó, daqui já desce para cá, menos 3,1428, menos F de P3 foi calculado aqui, menos 3,4111, que multiplica P2, que é 2,5, menos P3, aqui tem um menos, tá? Mas aqui a conta também está correta. Só falta um menos aqui, ó, menos 2,5, menos 3,1428. Tudo isso dividido por 1,125, que é o F do P2, menos 3,4111, que é o F do P3. Ok? E o nosso P4, nesse caso, é o último, dá menos 2,6594. Fazendo só o teste da precisão, melhorou em relação ao anterior. O anterior tinha dado menos 3,4111. Então, menos 2,6594 ao cubo, mais 3 vezes menos 2,6594 ao quadrado menos 2, deu 0,4087. Está longe ainda. Se fosse nem precisão 10 a menos 1, ainda não satisfez. Provavelmente vai precisar de mais algumas iterações aí. Fim da terceira e última iteração, uma vez que era para calcular só até o P4. Ok? Então, não tinha tolerância nesse ainda, mas... então, foi calculado mais para verificar mesmo, para um controle, para ver se está mais longe ou mais próximo da raiz ou não, né? 3. Calcular a raiz pelo método da bissecção para a função de menos x cubo menos cosseno de x, P0 igual a menos 1 e P1 igual a 0. Determinar até o P3, duas iterações apenas. Então, a gente precisa calcular o F de P1, ou melhor, F de P0 antes, ou seja, menos 1 ao cubo, menos cosseno de menos 1, que dá 0,4597. E o F de 0, nesse caso aqui, né, o P1, 0 ao cubo, aqui não precisa colocar o menos na frente, porque vai ser 0 mesmo, menos cosseno de 0, que dá menos 1. Aí sim, para calcular o P2, a gente precisa do P1 menos F de P1, que multiplica P0 menos P1, divididos por F de P0 menos F de P1, que é igual a 0 menos 1, certo? Aqui o 0 é o próprio P1, esse menos 1 é o F de P1 aqui, com menos da fórmula aqui de trás. Menos 1, que é o P0, menos 0, que é o P1, trocando, um trocadilho aqui, dividido por F de P0, que é 0,4597, menos o F de P1, que é menos 1. Então, fazendo essa conta, dá menos 0,6851.
Só para testar a precisão, a distância que está do zero, fica menos 0,6851 ao cubo, menos cosseno de menos 0,6851. Fazendo essa conta, dá menos 0,4528. Então, está ainda bem longinho até do zero, acima da tolerância de 10 a menos 1. Fim da primeira iteração. Tá, a segunda já é a última, a gente só vai até o P3. Então, para calcular o P3, a gente precisa do P1 e do P2, ou seja, f de P1 é 0 ao cubo, menos cosseno de 0, menos 1, já que o P1 é 0. O P2 a gente acabou de calcular. Então, fica menos 0,6851 ao cubo, menos cosseno de menos 0,6851, que dá menos 0,4528. Acabamos de calcular também no slide anterior. Então, o P3, que é o final, é P2 menos f de P2, que multiplica P0 menos P1, divididos por f de P0 menos f de P1. Então, aí dá menos 0,6851 menos 0,4528, que é o f do P2, vezes P1, que é 0, menos P2, que é menos 0,6851, dividido pelo f de P1, que é menos 1 aqui de cima, desce aqui, menos o f de P2, que é menos 0,4528. Fazendo essa conta inteira, a gente chega em menos 1,2521. Tese não precisa testar a tolerância, mas não custa nada. Então, precisão aí, f de menos 1,2521, então fica menos 1,2521 ao cubo. Então, como é o cubo, ele vai ficar negativo, com esse menos aqui da frente fica positivo, menos cosseno de 1,2521. Então, dá 1,6491. Aumentou. A distância antes era de 0,45. Aumentou para 1,65 aproximadamente. Aumentou bastante, devido à forma que é calculada o método da secante. Ok? 4. Determine uma solução aproximada para a raiz de 3, com chute inicial P0 igual a 1 e o P1 igual a 3. Precisão de 10 a menos 2. Então, aqui tem que ficar testando, toda vez que a gente calcular o P, tem que testar para identificar se já satisfez a precisão mínima ou não. Então, a primeira coisa nossa função, só relembrando, né, a nossa função é x² menos 3. Quando determine a f de x, ou melhor, determine a raiz quadrada de 3, é a mesma coisa que calcular a raiz da x² menos 3. Então, a gente precisa calcular o f de P0 e o f de P1 primeiro, antes de começar as contas. Então, f de P0 é 1 ao quadrado menos 3, dá menos 2. E o f de P1 é 3² menos 3, aqui dá 9 menos 3, 6. Podemos calcular, então, P2. P2 é o P1 menos f de P1, que multiplica P0 menos P1, dividido por f de P0 menos f de P1. P1, 3, tá aqui, né, P1, 3, menos f de P1, 6, tá aqui. O P0 é 1 e o P1 é 3. Então, 1 menos 3, dividido por menos 2, que é o f de P1, menos 6, que é o f de P2. Ou, desculpa, f de P0 e menos f de P1. E fazendo essa conta dá 1,5, ok? Como tem precisão, a gente tem que testar a todo momento. Teste a precisão. Então, 1,5 ao quadrado menos 3 dá menos 0,75. Está acima de 10 a menos 2. Lembrando que na precisão a gente só pega o número, a gente não pega o sinal. Então, a gente tem que continuar o nosso processo. Fim da primeira iteração. Vamos para a segunda iteração. Novamente, a gente descarta agora o P0 e trabalha com P1 e P2 apenas. Então, f de P1 já foi calculado na iteração anterior, que é 6. F de P2 também foi calculado na iteração anterior, para ver se já parava o método, que é menos 0,75. Então, o P3 fica P2 menos f de P2, que multiplica P1 menos P2, dividido por f de P1 menos f de P2. Que vai dar 1,5, que é o P2, menos f de P2 é menos 0,75, tá aqui. Aí, vezes 3, que é o P1, menos 1,5, que é o P2, dividido por f de P1, que é 6, menos f de P2, que é menos 0,75. Fazendo essa conta, a gente chega em 1,6667. Que, por sua vez, vai dar uma precisão, ou seja, o valor dela na função vai dar menos 0,2222. Diminuiu. Estava em menos 0,75, foi para menos 0,22. Está mais próximo do zero. Mas ainda não satisfaz a nossa tolerância mínima, ou melhor, nossa precisão mínima. Fim da segunda iteração, a gente vai ter que desenvolver pelo menos uma terceira iteração. Terceira iteração, agora a gente exclui o P1
trabalha diretamente com o P2 e o P3, que a gente acabou de calcular. Então, F de P2 nesse caso é o 1,5 e o F dele é menos 0,75. O P3 a gente acabou de calcular, que é 1,6667, e o seu F é igual a menos 0,2222. Com esses dois, a gente consegue calcular agora o P4. P4 é igual a P3 menos F de P3, que multiplica P2 menos P3. Lembrando que aqui dentro é sempre trocado, é sempre do índice menor menos o índice maior. E aqui embaixo também, vejam, sempre índice menor menos índice maior. Então, vai ficar 1,6667 menos 0,2222 vezes 1,5 menos 1,6667 dividido por menos 0,75 menos 0,2222. Fazendo essa conta, deu 1,7368. A gente sabe que a raiz de 3 é 1,63 mais alguma coisa aqui. Então, até a segunda casa decimal está certo. Vamos ver se já satisfez a nossa tolerância, ou a nossa precisão. Por pouco. Então, F de P4 é 1,7368 ao quadrado menos 3. Deu 0,0166. Se aqui tivesse dado 00, já teria satisfeito. Lembrando, a gente tem que chegar exatamente na precisão, já é o suficiente. Se a gente conseguisse chegar em 10 a menos 2, ou seja, 0,01, pronto, acabou. Fim da terceira iteração. Teremos que ir para a quarta iteração. Na quarta iteração, a gente precisa do P3 e do P4. Lembrando, então, P3, 1,6667 ao quadrado, menos 3 dá menos 0,2222. P4 a gente acabou de calcular 1,7368 ao quadrado, menos 3, 0,0166. Com esses dois, a gente calcula o P5. P5 é o P4 menos F de P4, que multiplica P3 novamente, eu vejo a diferença do índice menor para o maior. P3 menos P4 dividido por F de P3 menos F de P4. Ou seja, 1,7368 menos 0,0166, multiplica 1,6667 menos 1,7368, dividido por menos 0,2222, menos 0,0166. Fazendo essa conta, deu 173,196. Aí eu acabei colocando uma casa decimal a mais. Testando a precisão, então, F de P5 é 1,73196 ao quadrado menos 3, deu 0,00032. Menor que a precisão mínima que a gente estava pedindo, de 10 a menos 2. Aqui está menor que 10 a menos 3, na verdade. Então, a gente teve que ir até a quarta iteração, ou cálculo do P5. Fim da quarta iteração, fim do processo. Então, determine uma aproximação para a raiz cúbica de 25, com P0 igual a 1 e P1 igual a 4. Precisão de 10 a menos 2. Novamente, precisão 10 a menos 2, ou seja, tem que chegar num F de P que deu de menos, ou melhor, menor que 0,01. Lembrando, nossa função aqui, nesse caso, é x ao cubo menos 25. Por gente está calculando a raiz cúbica de 25, então é x ao cubo menos 25. Então, temos que calcular para essa função f de P0 e f de P1. F de P0, ou seja, f do 1, fica 1 ao cubo menos 25, menos 24. O f de P1 fica 4 ao cubo menos 39. 4 ao cubo é 64, menos 25, 39. Calcular o P2, fica sendo P1 menos f de P1, que multiplica P0 menos P1, dividido por f de P0 menos f de P1. Ou seja, 4 menos 39, multiplica 1 menos 4, dividido por menos 24, menos 39. Fazendo essa conta toda, dá 2,1429. Então, como tem precisão, a gente tem que testar para ver se já não atingimos essa precisão. Então, módulo aqui, eu acabei colocando um módulo de 2,1429 ao cubo menos 25, deu 15,1603. Muito longe ainda da precisão mínima que a gente tem que atingir. Então, provavelmente não é esse 2,1429. Tem que refinar mais. Calcular segunda iteração. Fim da primeira iteração. Segunda iteração, cálculo do P3. A gente usa o F do P1, a gente usa o P1 e o F de P1. P1, 4, F de P1, 39. Uso o P2, que é 2,1429, e o F de P2, que é 15, menos 15, melhor dizendo, 0,1603. Só lembrando que aqui ficou só 15, tá? Porque eu coloquei em módulo, tá, pessoal? Esse número aqui é negativo, eu coloquei em módulo e já ficou positivo. Só por isso, não tem nada de errado. O P3 é P2 menos F de P2, que multiplica P1 menos P2, dividido por F de P1 menos F de P2. Então, 2,1429 menos 15,1603, que multiplica 4 menos 2,1429, dividido por 39, menos 15,1603.
essa conta fazendo dá 2,6629. Próximo passo é testar para ver se já atingimos a tolerância desejada. Ou seja, f de 2,6627, melhor dizendo, eu falei 29, 27, menos 25 dá menos 6,1215. Ainda está muito longe também, tem sem módulo ali, está muito longe do ideal. Fim da segunda iteração. A terceira iteração a gente vai calcular o P3, só que para calcular o P3 a gente precisa do F do P2 e do F do P1. Ambos já foram calculados. P2, 2,1429 e seu F, menos 15,1603. P3, 2,6627 e o seu F, menos 6,1215. P4 é o P3 menos F de P3, multiplica P2 menos P3, dividido por F de P2 menos F de P3. Ou seja, 2,6627 menos 6,1215, que multiplica 2,1429 menos 2,6627, dividido por menos 15,1603, menos com menos mais 6,1215. Fazendo essa conta dá 3,0148. Novamente, vamos testar a tolerância, vai que já conseguimos atingir. Nesse caso, 3,0148 ao cubo menos 25 deu 2,4006. Deu muito alto ainda, não dá para parar ainda. Fim da terceira iteração. Vamos para a quarta, cálculo do P5. Para calcular o P5, a gente precisa do P3 e do P4. Então, P3 é 2,6627 e o F de P3, menos 6,1215. P4, 3,0148 menos, ao cubo, né, menos 25 dá 2,4006. P5, então, fica sendo P4 menos F de P4, multiplica P3 menos P2, dividido por F de P3 menos F de P2. Fazendo essa conta, P4 vale 3,0148 menos 2,4006, que multiplica 2,6627 menos 3,0148, dividido por menos 6,1215, menos, aqui falta uma vírgulazinha só, 2,4006. Fazendo essa conta dá 2,9156. Vamos ver se atende a nossa tolerância que a gente tem que satisfazer. Ainda não, diminuiu, mas não chegou à tolerância. Então, o F do 2,9156 é 2,9156 ao cubo menos 25. Deu menos 0,2155. Então, tem que fazer pelo menos mais uma iteração. Na quarta iteração, quinta iteração, que vai gerar o P6. P6 precisa do P4 e do P5 para ser calculado. Então, P4, 3,0148 e o F dele, 2,4006. P5 que a gente acabou de calcular na iteração anterior. 2,9153 e o seu F menos 0,2155. Com os dois a gente calcula o P6, que é P6 igual a P5 menos F de P5, que multiplica P4 menos P5 dividido por F de P4 menos F de P5. Então, 2,9156 menos 0,2155 vezes 3,0148 menos 2,9156, dividido por 2, aqui falta de novo uma vírgula, mas é só a questão da vírgula aqui, 2,4006 menos 0,2155. Fazendo essa conta, 2,9238. Teste da precisão, 2 em módulo, né, 2,9238 ao cubo, menos 25, vai dar menos em módulo, depois a gente exclui o sinal, então 0,00658. Tirando o módulo, 0,00658, menor que 10 a menos 2. Conseguimos achar a nossa raiz. Então, o nosso P é aproximadamente, né? O P é a raiz exata, aqui nesse caso a gente aproximou pelo 2,9238. Ok? Fim do processo.